Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o Conexão Nutricionista. Na entrevista de hoje, vamos estar conversando com o Dr. Rinaldo Novaes, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre os direitos trabalhistas nesse período de Covid-19. Bom dia, Dr. Rinaldo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo aí, tirando algumas dúvidas. Tá. O Dr. Rinaldo Novaes, ele tem especialização em ciência política e gestão pública e é advogado trabalhista. Doutor Rinaldo, nesse período de pandemia que estamos vivendo, está sendo um período muito complicado, não só para os nutricionistas, como para todos os profissionais, né? Muitos nutricionistas de clínica, de UAN, de assessoria, tiveram os seus contratos suspensos, as suas atividades paralisadas, seus vínculos desfeitos, né? E o governo, na tentativa de conter, segundo eles, né, um caos maior, adotou medidas provisórias, né, que dentre elas estavam a suspensão do contrato de trabalho. Como é que funciona essa suspensão de contrato de trabalho nessa medida provisória? Tá. Primeiro, é interessante nós entendermos que as medidas provisórias, nós devemos entender que foram medidas tomadas por conta de uma crise geral, né? Assim como, por exemplo, a Constituição prevê que o presidente da República possa decretar estado de greve, por exemplo. Ele pode declarar a guerra. Quando ele declara, quando ele pede ao Congresso que aprove uma declaração dessa, vem diversos efeitos que a gente precisa entender que servem para a nossa proteção de empresas e proteção também do Estado como um todo. Beleza. Agora, quais são as consequências de uma suspensão dessa, por exemplo, de umas medidas tomadas como essa? São consequências que a gente não consegue imaginar o que pode acontecer. O que se precisa, o que o governo hoje em dia pretende fazer é proteger empresas, porque, segundo o governo, as empresas geram manutenção de empregos e aí, assim, toda a economia que vai gerando em torno de empresas, né? Pois bem, quando ele chega lá publicamente e diz, olha, estamos no estado de calamidade, estamos no estado em que o próprio Estado está fragilizado. Aí o Congresso avalia e aprova. Aprovando, torna-se em efeito todas as medidas protetivas, né? Tanto para a geração do emprego, como também para a sobrevivência do próprio Estado. Porque sem economia, o que é o Estado se não tem o dinheiro, se não tem condições de se manter? Manter, inclusive, as forças, né? As forças armadas, enfim. Qual é a nossa preocupação enquanto trabalhista, né? A nossa preocupação é proteger aqueles direitos que estão elencados lá na Constituição Federal, lá no artigo 7º, em especial, que são os direitos fundamentais. Beleza. De um lado, nós temos os direitos, né? Cláusulas imutáveis, que são protegidas pela lei maior, que é a Constituição Federal. E, do outro lado, vem a necessidade de se alterar. Poxa, como que eu faço? Empresas estão quebrando, principalmente as pequenas empresas, que estão passando por uma dificuldade maior. Nós entendemos tudo isso. Porém, quando você fala suspensão do contrato, beleza, vamos combinar aqui entre nós, suspende esse contrato, né? Então eu não te pago e o governo assume, de acordo com as medidas provisórias que foram aprovadas, o governo assume essa parte, não total, desde que a garantia que tem, desde que não seja uma suspensão de pagamento, uma garantia que vai manter o emprego, né? Tanto é que prevê multas, se caso
combinar de fazer a suspensão do contrato e demitir, então tem uma multa que vai até 8 vezes o valor do salário, além das verbas trabalhistas, férias proporcionais, férias, 13º e tal, né, a multa do fundo de garantia. Então, assim, o que foi analisado é que vamos fazer assim, combina-se entre patrão e empregado, porque para nós já é um ferimento, porque quando o sindicato participa, o sindicato ele é autônomo, né? Então, o Sim. sindicato ele tem aquele papel de... Ele não tem muito medo daquele chefe, porque o chefe não é chefe do sindicato, é chefe do trabalhador. Agora, imagine o próprio trabalhador indo negociar com seu chefe. O seu chefe vai chegar lá e vai dizer, olha, ou faz isso ou eu te mando embora. E ele vai ter medo. Então, ele vai temer. Aí, mas o que nós queremos passar para os trabalhadores que estão nos ouvindo agora? O nosso medo fortalece o nosso inimigo. A partir do momento que eu individualmente, né? Eu individualmente vou negociar com o chefe com medo, claro que eu vou ceder tudo que ele quer. Eu vou ceder tudo que eu tenho de direito, eu vou acabar cedendo, porque com que força que eu tenho para enfrentá-lo? Ele que me paga, né? Pois bem, a suspensão do contrato, ela foi nesse sentido. Suspende temporariamente, então não demito. Eu simplesmente digo, olha, eu vou inserir você aqui no programa do governo, o governo vai bancar esse pagamento, né? Essa manutenção do salário, que não pode ser inferior ao salário mínimo, e, enquanto isso, eu não vou arcar com essa despesa para que eu possa ter um fôlego aqui, uma empresa, né? Ter um fôlego para poder manter, né? O que acontece é que, por exemplo, eu vou aqui para o ramo de restaurantes. Restaurantes está com a receita zero. Restaurante está com a receita zero. Então, até mesmo para ele se recuperar no próximo período agora, vamos dizer, o mês que vem, ele reabre com total atendimento, e a gente sabe que não tem essa previsão daqui a um mês, mas vamos supor que daqui a um mês ele reabra, e aí não vai ter cliente. Se não tem cliente, não tem receita. E aí o programa acaba, porque medida provisória, como o próprio nome já diz, ela é provisória. Ela foi publicada, foi editada por 60 dias e agora podendo ser prorrogada por mais 60, que o governo já está prorrogando, né? Para que essas suspensões se mantenham. A grande questão é, o exemplo que eu dei do restaurante. Será que o restaurante vai ter cliente, vai ter receita e vai honrar com o que se comprometeu? Por exemplo, suspender o contrato, eu tenho que garantir o emprego. E eu falo de restaurantes de médio porte, a grande porte. Sim. Como que ele vai se manter? A gente tem que entender isso também. A gente tem que pensar do outro lado, né? Enquanto trabalhista, porque se a gente levar uma demanda judicial, o juiz ele é imparcial. Ele é do nosso lado e é do lado do patrão também. Então, ele tem que mediar. Levando em consideração a isso, nos cabe exigir o que está escrito. Então, suspende o contrato, mantém o meu salário, que aí eu vou acordar. Eu, enquanto trabalhador, eu tenho o direito de acordar, né? Que aí o desconto pode ser gradativo, pode ser 35, pode ser 50, pode ser... Então, ele é bem maleável aí. Agora, eu não posso simplesmente ceder totalmente. Ah, tudo bem, eu abro mão de todos os meus direitos e depois? Como é que fica? Ah, tá bem. Caso não haja o cumprimento deste acordo, a lei, né, o direito civil, por exemplo, ele prevê que você pode ir negociando até os limites. Né? Você, enquanto trabalhador, você vai com o patrão e vai negociando. Você pode abrir mão de mais direitos, desde que se respeite aí o mínimo, pelo menos, pode ir abrindo mão. A nossa sugestão é que não ceda totalmente, primeiro porque nós sabemos que uma vez que você assina o contrato, uma vez que você concorda com isso, depois para você revogar isso é praticamente impossível, porque vai dizer você não é totalmente capaz, você não é uma pessoa que pode decidir pelos seus direitos, você não é uma pessoa que pode ter plena consciência do que está assinando, você tem esse... Então, você abre mão do direito e depois você fica numa pindaíba lá, você fica numa situação insustentável e complica.
Então, Doutor Rinaldo, pode... você não acha que essas medidas provisórias atravessaram demais o direito fundamental do trabalhador? Sim, não tenho dúvida. Na verdade, desde o ano passado, ano retrasado, nós estamos, desde o governo Temer, nós estamos falando aí de flexibilização do direito, né? Do direito trabalhista. A desculpa é para gerar mais emprego. A desculpa é para manter o emprego. Mas veja, a Constituição Federal, ela já flexibilizou o nosso direito em todos os âmbitos. Você vê, tem gente que confunde achando que uma empresa não pode demitir uma grávida. Desde sempre a empresa pôde demitir a grávida. A partir do momento do exame, ela identifica que está grávida, a empresa não pode. Pode. Você vê que essa flexibilização já está dada desde sempre, desde 1988. O que leva-se em consideração? A empresa indeniza. Eu não sou obrigado a ficar com ninguém. Eu não sou obrigado a manter ninguém. A pessoa se acidentou no trabalho, então ele tem a chamada instabilidade, estabilidade de emprego. Tem, mas a empresa é obrigada a ficar com ele? Não, já está flexibilizado na Constituição. A empresa pode sim mandar embora, pode dispensar, mas indeniza. E essa é que é a questão. Quando fala-se indenizar, é todo o tempo que o trabalhador ficaria à disposição, ele é obrigado a indenizar. A gestante, por exemplo, indeniza até o final, depois da licença dos 6 meses, aí para a empresa fica quase que inviável fazer demissão. Isso Mas que ela nós estamos falando acaba ficando, né? flexibilização, né? Quando eles falam, precisamos diminuir essa quantidade de direito dos trabalhadores para que as empresas possam ter fôlego. Isso tudo é, para nós, do direito do trabalho, para nós que defendemos o trabalhador, é balela. Porque flexibilizaram, mudaram a CLT de cabeça aos pés, mudaram toda. E eu pergunto, gerou emprego? Não gerou emprego. Gerou mais conforto para os empresários. Gerou mais tranquilidade para as empresas. Porque as empresas hoje trabalham com a nova CLT aí. Por exemplo, quando se falava na demissão, você tinha que levar um sindicato para poder verificar aquelas contas e fazer a homologação. Hoje, o que ele faz? Não, o patrão empregado vai lá e diz, quanto é teu direito? R$ 1.000, pronto, te pago R$ 1.000, vai embora. Foi até um questionamento de uma leitora do canal, né? Ela perguntou se houve alterações bem significativas referente às rescisões de contrato de trabalho nessa nova reforma trabalhista. Esse foi um dos pontos, né? Pois é. Retira direito demais, reduz jornada de trabalho. É possível? É possível. Faz a redução da jornada proporcionalmente ao valor do salário. Sabe aquela regra de 3? Eu jogo lá R$ 1.000, eu vou reduzir 30%. Aí eu reduzo 30% do salário, ou seja, pago conforme aquilo que se produz. Mas isso também não é novo. Não é novo. Porque no STF já tiveram várias discussões nesse sentido. E o STF vem mais ou menos numa posição de que você produziu, você ganha. Tá, sabe? O país capitalista, né? Se você produziu equivalente, você ganha até mais. Não tem isso também? Não tem as chamadas ganhos proporcionais com relação ao que você produz, tal? O STF diz, olha, se para ganhar mais você produz mais, você ganha mais, então se você produz menos, você ganha menos. Então tem um pensamento meio que equivocado do meu ponto de vista, de que reduz o salário, reduz a jornada de trabalho e você ganha proporcionalmente aquilo que você ganhava. Tipo assim, transformar por hora. Sabe? Transformar. Ao invés de salário fixo, transforma por hora de trabalho que você faz, eu reduzo. Assim como os teletrabalho. Teletrabalho que você trabalha de casa. Né? Tem alguns direitos que estão assegurados na questão do teletrabalho. Mas as empresas, não tenha dúvida, que nós estamos entrando no novo cenário e o Brasil vai ter muitas mudanças. Você vai reparar que, por exemplo, o caso de nutricionistas que vão começar a trabalhar de casa, né? Home office, vai né? vezes, né? Vai acabar indo, vai 1 ou 2 vezes só para fiscalizar e não mais aquele negócio de estar diariamente lá fiscalizando, controlando, dando as ordens, passando toda, né? Toda
todo o acompanhamento, vendo o paciente. Não tenha dúvida que para o sistema capitalista vai ser melhor. Porque, sabe os direitos alimentação, vale transporte, essas questões aí, se você colocar na ponta do lápis, né, vale refeição, e o risco do acidente de trabalho, o adicional de insalubridade, todas essas coisas, o patrão vai economizar. E ele já O viu. home office, né? Que a pessoa vai estar trabalhando em casa, no home office ele não vai ter esses gastos com o empregado, né? Que para eles é como você falou, né? O termo gastos, né? Para mim é investimento. Eu invisto, sabe aquela coisa de valorizar o colaborador, valorizar o trabalhador, né? Então, eu quero que ele seja bem atendido para que ele atenda bem o meu cliente, né? Mas aí parece que não está fazendo muita diferença. É um pensamento de investimento para uns e gasto para outros, né? Então, daí depende de como o patrão em si dessa pessoa pensa, né? Exatamente. Aí, por outro lado, o patrão vai exigir o quê? Mesmo que ele esteja em home office, ele vai dizer, eu quero exclusividade. Porque um dos princípios lá do direito do trabalho é exclusividade. Você trabalha para mim. Agora, já pensou? Você trabalha com restaurante X e trabalha com restaurante Y. Aí você inventa uma receita aqui nesse aqui e passa para o outro também, outro que é concorrente. Será que o patrão vai aceitar um negócio desse? Porque Duvido tem muito. muitos nutricionistas que trabalham com assessoria, ele não tem um vínculo CLT, né? Ele tem um vínculo só de contrato PJ com aquele local, né? Tá. Essa regra seria mais para o nutricionista CLT, né? Que é fixo naquela empresa, né? Por exemplo, um questionamento que chegou na medida provisória, houve redução de jornada de trabalho, foi permitido, né? Mas chegou o questionamento que muitas pessoas continuam trabalhando o mesmo que trabalhavam e estão ganhando reduzido baseado nessa redução de jornada. Como esse trabalhador deve proceder? Bom, eu sugiro que, independente da medida provisória prever o acordo individual, aí está ferindo o direito coletivo, mesmo que seja um só nutricionista naquela empresa. Mas veja bem, tem uma nutricionista, tem seus auxiliares. Então, veja que é uma equipe. Então, é o direito coletivo, né? Então, se fere o direito coletivo, a minha sugestão é que acione o sindicato. Acione o sindicato, porque o sindicato, como eu falei, ele tem autonomia e ele não tem aquele negócio de ter medo de consultar, de ter medo de entrar na empresa e averiguar, né? E assim, quando você luta sozinho, você é uma coisa. Quando você luta em conjunto, eu duvido o patrão que enfrenta todo o conjunto. Então, tem mais força juntar, trabalhar coletivamente. Então, eu sei que é delicado. Eu sei que as pessoas temem, porque se eu disser qualquer coisa, é capaz do patrão me mandar embora. Então, assim, qual é a segurança? Ele não mandaria embora, como eu falei. Se ele aceitou, se está havendo se ele aplicou uma das medidas provisórias e está reduzindo a jornada, ele não vai poder demitir agora. Como eu falei, senão ele vai indenizar por todo o período, até 8 vezes o valor do salário, além de todas as verbas trabalhistas. Fundo de garantia, multa, todos os direitos trabalhistas, né? Então, a segurança que eu diria para o trabalhador hoje é: não se submeta demais a trabalhos quase que escravos, né? Não reduza demais o seu direito no seu acordo individual. Não reduza demais o seu direito. Tem a questão ética, né? Não, peraí, eu tenho o meu valor. Mesmo se ele me mandar embora, eu tenho que saber que eu tenho o meu valor. E isso tem que estar na alma do trabalhador. Eu tenho que ir atrás do meu direito porque eu tenho o meu valor. Então, eu não vou me vender de graça aqui. A minha mão de obra, ela tem... Todos esses acordos que apareceu com essa medida provisória, o trabalhador tem que assinar algum papel na empresa, ele tem que aceitar essa imposição, ou ela gera automaticamente? O governo aprovou, a empresa aceita,
cabe todos a aceitarem? O trabalhador precisa concordar? O que eu sugiro é que assine. O que eu sugiro é que exija o contrato escrito, a alteração contratual escrita. Agora, você me diz, mas é preciso? Necessariamente não, porque o direito reconhece o acordo tácito, aquele que foi feito verbalmente. Olha, faz assim, tá bom, beleza, tal. Porque o que vai valer são as testemunhas. Então, se as testemunhas disserem, não, o patrão chegou e, de fato, ele alterou o contrato de trabalho para todos nós, reduziu a jornada e reduziu o salário equivalente, lá tal, isso é válido. É válido tanto quanto está escrito. Mas a minha sugestão, óbvio, nós estamos no Brasil, e a gente sabe que o Brasil é um país burocrático. O Brasil adora um papel. Né? Até demais. O sistema judiciário, quando você vê lá um contrato assinado, feito pelas duas partes, assinado, sabe? O juiz, ele tende a considerar mais, né? Agora, quando você pega testemunha para provar, a gente chama assim, dentro do direito, a gente até fala que testemunha é a prostituta do processo, porque a testemunha tanto vai ser usada por nós, esse é um tema até meio que absurdo falar isso, mas a testemunha é usada por nós e por eles. Então, qualquer palavra que a testemunha falar que não convença o juiz, a gente pode perder uma causa. Então, a minha sugestão é, escreve. Ou então, exige do patrão, olha, tudo bem, acordo que reduz o salário, né? formaliza, faz o contrato, assina, e eu quero uma cópia. Ou então, mesmo que não pegue a cópia, tira uma foto do celular. E aí o patrão vai ficar doido, né? Que vai saber que Com você está bem certeza, orientado. porque ele vê que não está trabalhando com um funcionário muito leigo, né? Exatamente. Mas, por outro lado, o que é que ele vai pensar? Não vou ferir muito, porque esse cara aqui, ele Pode sabe, né? ser. Então, eu vou... Chegou uma questão pelo canal Conexão Nutricionista sobre os nutricionistas que trabalhavam em hospital de campanha, né? Muitos deles foram mandados embora porque os hospitais de campanha, muitos deles já fecharam, né? Como fica esse profissional que se expôs a tantos riscos nesses hospitais de campanha no quesito insalubridade? Tá. O adicional de insalubridade, ele tem uma característica de indenizar. Ela é uma característica indenizatória. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando, me expondo a riscos, especialmente riscos biológicos, e aí vamos dizer, se trabalha próximo a onde faz o raio-x, tomografia, que tem riscos também químicos, né, que são graves, esse trabalhador, ele tem o direito de receber o adicional de salubridade conforme a sua exposição. Que aí a exposição varia de 10%, 20% ou 40%, né? Ou seja, mínimo, médio ou máximo. Aí, o que eu tenho tido notícia é que os trabalhadores não receberam esse direito. E o direito está claro. A partir do momento que você adentra uma unidade que ela tem esse risco, e veja, o EPI não elimina o risco, porque nós observamos que médicos que estão lá diariamente dentro da UTI se contaminaram morreram. Enfermeiros que estão também lá dentro morreram. E outros profissionais da saúde que estão lá dentro morreram. Ou seja, usando o equipamento, que a gente sabe também que faltou muito o equipamento no começo, hoje até que está um pouco mais controlado, mas faltou bastante equipamento de proteção individual. Mas mesmo com todo o paramento, o que acontece? Está exposto. A exposição ela é dada, ela é clara. E estando exposto, a lei é clara. Dá o direito de receber o adicional de insalubridade. E no meu ponto de vista é o grau máximo. Porque como a exposição foi de risco máximo, risco de morte, né, de se contaminar e morrer, e aí você não tem como ver aonde está para que eu me proteja mais. Ele está invisível. Ele está em todos os lugares. E agora saiu mais aquela pesquisa que ele está aerosol, né? Então, ele está no ar. Ele não está mais só nas superfícies. Dentro do ambiente hospitalar, ele está no ar. Então, o risco triplicou. Então, Esses risco hospitais de máximo. campanha, o risco ficou grave, embora que muitos usavam EPIs, tudo, mas mesmo assim a exposição deles são grandes, né? Exatamente. E aí, se você me perguntar, e aí, como é que eu faço? Porque a insalubridade, como ela é pessoal, então eu não posso fazer até posso entrar com ação coletiva dizendo que garanto o direito daquele conjunto de trabalhadores que estão lá.
Mas na hora que eu disser garanto os direitos daqueles trabalhadores que estão lá, tem um que vai uma vez por semana, tem outro que vai diariamente, tem outro que vai dentro da UTI para poder fazer as prescrições e tal, tem outro que vai, entendeu? Eu posso pedir coletivamente, mas na hora de pedir a sua, tem que ser individual, porque eu preciso pedir uma perícia. E Sim. nessa perícia, um laudo que diga qual o grau de risco que você está se expondo dentro do teu rol de atividade. E aí ele tem os três, como eu falei, mínimo, médio e máximo. Mas eu entendo que o direito da insalubridade é clara para quem trabalha lá ou mesmo em hospitais. Então, vamos dizer, unidade básica de saúde, que é onde faz a triagem. Sim. Unidade básica de saúde, eu estou indo lá, eu não sei, o paciente vem tossindo, eu não sei, de repente é uma gripezinha, mas de repente é outras doenças também, não só a Covid, mas outras doenças também. Então, varia muito, mas o direito está claro. Direito ao risco que a pessoa se expôs, tem que receber a indenização, que é o adicional de salubridade. Fica a questão do banco de horas. Nessa nova medida provisória, falou-se algo sobre banco de horas ou só sobre redução mesmo? Na verdade, assim, a ideia foi deixar todo mundo em casa, deixar todo mundo no isolamento social. E aí muitos trabalhadores, por exemplo, nas empresas, nas montadoras, né, de veículos, que o pessoal lá tinha trabalhadores com 1 ano de banco de horas, com, sei lá, um tempo enorme. Claro que tudo extraoficial, tal. O que é que os patrões fizeram? A ideia é manter você em casa. Então, fica em casa. Antecipou férias. Ah, mas eu não queria, minhas férias estavam programadas para o final do ano, para não sei quando, tal. Como eu falei, quando você decreta quando o presidente ele publica, ele edita uma medida provisória, assim, é de calamidade. Então, todo o país tem que estar sensível, todo o país tem que colaborar, querendo ou não. Aí, meu banco de horas, para que eu não desconte no salário, o que é que o patrão acordou? Porque também tem que ser por acordo. Olha, vamos gozar esses dias que você tem aqui em crédito, você fica lá e teu salário mantém. Então, eu vou pagar teu salário normal. Pode até haver a redução da jornada, e usar também os bancos de horas. Porque o que eu entendo como direito do trabalho? Eu estou protegendo aqui ao meu colaborador. Fica em casa, mantém o isolamento social. E aí eu uso o que você tem de crédito aqui. Pode ser? Pode, beleza. Aí para mim vai ser bom, porque eu vou estar em casa, vou estar protegido durante, sei Ótimo. lá, ao pico maior, e vou, ao mesmo tempo, usufruir do meu banco que estava lá. Então eu não vou descontar. A dica crucial que o doutor deu é o empregado saber fazer acordo com o seu empregador, né? Já é a segunda vez que é mencionado isso. Converse, dialogue, pergunte, né? Que muitos, assim, têm medo, né, de conversar, né? Então, esse Exatamente. E medo se o tem que se acordo for perder, muito né? Com é, certeza. se o acordo for muito abusivo, nos consulta. Consulta um profissional, né, um advogado, não precisa ser nós, mas qualquer um outro profissional. Olha, isso aqui está dentro da lei. Esse tipo de acordo, por exemplo, baixar mais do que o salário mínimo, ele pode fazer isso, tal. Então, o advogado ele vai verificar aquele acordo e vai passar orientações. Então, para que não faça nada que seja que abra mão demais, que seja abusivo, né? Não pode Por exemplo, direitos. o profissional que assine um acordo que não esteja dentro do que a medida provisória prevê, mas ele assinou, como é que fica esse trabalhador? Nulo, 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 né? nulo. Por exemplo, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, um trabalhador que é chamado para prestar serviço na outra empresa, porque a outra empresa demitiu todo mundo. Vamos supor, né? Certo. Não, não pode. Não pode. Ele é trabalhador desta. Ele não pode ir fazer serviço para outro. Não pode fazer nada que esteja fora da lei. Não pode. Não pode, por exemplo, então, dobra o plantão e fica aqui 24 horas, 36 horas, ultrapassa a jornada possível para o ser humano. Trabalha aqui 50 horas direto, fica uma semana inteira e depois te dou uma semana de folga. Não, não pode. Não Mesmo pode. se o empregador der para o trabalhador para ele assinar, mesmo ele assinando, é nulo mediante a lei, né? A justiça. Indenização, passivo de ação. Uma outra pergunta: quanto tempo que o trabalhador tem para recorrer na justiça referente a erros de rescisão,
erros de conduta, ou aquele trabalhador que não teve o seu direito de trabalho respeitado. Tem um prazo limite para ele poder recorrer na justiça? A Constituição Federal assegura a questão da prescrição e da decadência, né? Então, você foi demitido hoje, assinou todas as verbas, sabe? Tudo errado. Vamos supor. Que eu não sei. Peguei lá, não sei se o meu 13º foi pago corretamente. Não sei. Ele me deu aqui, sei lá, 10 mil reais. Eu achei bom que 10 mil estava bom, mas meu direito era 30. Beleza. Eu tenho até 2 anos. Até 2 anos para eu poder reclamar dessas contas, do meu direito, do abuso que foi cometido, da minha insalubridade, né? Por exemplo, trabalhei no hospital de campanha, agora o hospital já fechou. E agora, o que é que eu faço? Ora, tem a empresa. E se não tem a empresa, tem o tomador do serviço, o município ou o estado, que foi aquele que contratou para fazer o serviço, né? Contratou a empresa e tal. Não importa. Até 2 anos, eu vou reclamar do direito. E a prescrição de 5. Então, por exemplo, eu entro daqui a 2 anos. O que é ruim de eu esperar até 2 anos? Porque 2 anos de direito, praticamente, eu vou perder. Porque como eu vou reclamar, vou buscar 5 anos retroativo, se eu espero 2, eu só vou poder 3. Só vou buscar 3. Que é a prescrição de 5 anos. Não adianta eu querer, eu trabalhei sem insalubridade há 10 anos atrás. Perdi 5. 5 ficou para trás. Só vou buscar 5, que são os últimos 5. Então, meu direito. Até 2 anos eu reclamo, e aí a justiça aceita, e vou buscar 5 anos retroativos. Então, essa que é a prescrição e a decadência prevista na Constituição, que não houve alteração com relação às medidas provisórias. Ótimo. E aí, assim, todas as contas têm que ser bem calculadas, porque tem empresa que fechou mesmo e demitiu. Tem empresa que demitiu. E essas contas estão certas? Que o sindicato hoje não é mais obrigado a fazer a homologação. Foi uma das alterações na nova lei trabalhista, né? Tirou essa obrigatoriedade, né? Aí que é importante, aí eu consulto o advogado faz aqueles cálculos, ou consulto até mesmo o contador para ver as contas lá, e estando corretas, beleza. Não estando, até 2 anos para reclamar. Nesse período de pandemia, tem muitos relatos que aumentou muito o assédio moral e sexual nas empresas, né? Como é que o trabalhador deve proceder, né? Porque é um período de pouco trabalho, é um período que, às vezes, a pessoa tem medo de fazer uma reclamação e perder aquele emprego, que num período de pandemia está tão difícil, né? E como é que o trabalhador deve proceder se ele é vítima de abuso moral, né, e sexual na empresa? Tá? O primeiro passo é buscar a ajuda do sindicato, como eu falei. Porque o sindicato ele tem aquele poder e tem todos os argumentos, inclusive para o juiz também, quando há uma conferência daquilo, né? Então, há uma confirmação. O sindicato vai e apura. O sindicato pode fazer uma investigação, consultar outros trabalhadores, né, para ver se de fato está havendo aquele assédio e se o assédio não está sendo só com uma pessoa ou com várias outras. E aí, óbvio que essa questão do assédio tem sido não só agora em época de pandemia, mas talvez tenha aumentado agora porque o poder do patrão agora está maior, né? Então, a gente sabe que o patrão com mais poderes, os abusos são muito mais, está muito mais passível de acontecer abusos, né? Agora, como identificar, né? Inclusive, assim, identificar um e identificar o outro. Uma coisa é o assédio moral, que é aquele que diminui o trabalhador, aquele que vem no intuito de menosprezar. Você não vale nada. Eu já devia ter mandado você embora mesmo, que você não serve para nada. Olha, você faz tudo errado. Então, com frequência diminuindo o trabalhador, que é o assédio moral. O que é considerado assédio moral? Então, aquilo que fere o nosso íntimo, a nossa moral, é como conhecido assim, no direito alienígena, não é uma coisa material, não é uma batida do carro, por exemplo. Você bate um carro, você tem lá uma coisa física, né? Você prova, você tira foto, faz perícia e tal. Você leva um corte, leva um tapa na cara que fica roxo, você tem lá hematoma, você vai, faz a perícia, faz o laudo, né? E aí você identifica. E a moral? Você leva um tapa na alma. Como que ou seja, eu chego em casa depressivo, porque aquele chefe, todos os dias, quando ele me vê, ele me chama de imprestável.
Todos os dias, se sai uma coisa errada, mesmo que não tenha sido eu, mas para o chefe foi eu, porque estou na equipe. Então, eu me sinto um zero. Ou seja, você percebe? Não é uma coisa material, é uma coisa da alma. É muito difícil de se provar. Hoje em dia é muito difícil de se provar porque banalizou muito essa questão do assédio moral. Todo mundo acha que o chefe deu um grito, assédio moral. Às vezes um grito é um abuso. É um abuso. Um abuso do poder. Ninguém tem que gritar com ninguém. Mas quando você vem para o campo do menosprezo, né? Ou então botar um chapeuzinho de palhaço só para aquele, porque ele produziu menos. Tá. Ou então a roupa colorida diferenciada dos demais, porque ele é o cara que praticamente está lá só para assinar um papel, ou só para, sabe? Aí você fica se sentindo menor do que os outros. Ou seja, a minha alma começa aí assim, vem as consequências psiquiátricas, pensamento de suicídio, porque, poxa, se eu não valho nada, quem sou eu? Todo mundo diz que eu sou um lixo. Então, aí começa, sabe? Aí isso, o juiz não tem como colocar numa balança. Não tem como ele colocar numa foto que demonstre a alma ferida. Às vezes você está sorrindo. Bom dia, chega todo alegre. Bom dia, tudo bem e tal. Pronto, chegou o Zé Nada, chegou não sei o quê, chegou o fulaninho. A pessoa chegou rindo, já começa a sofrer. E fica o dia todo rindo, atendendo o cliente e tal, rindo, mas com a alma machucada. Esse E é o o assédio moral. assédio sexual? Já o sexual já vai para um abuso, né? Então, por exemplo, começa com piadinhas. Você tá linda, nossa, essa sua calça, não sei o que tal. Começa com aquelas, sabe? Fere a Provocações. intimidade. Fere a intimidade. E aí, o que tem que ser feito? Imediatamente aciona, primeiro, os colegas, né, para que os colegas fiquem sabendo, não guarda para si, porque guardar para si está alimentando o assediador. Se você guarda, fica em segredo, sofrendo, não sei o que, o assediador está feliz. Mas se 2, 3 pessoas começam a observar, porque às vezes acontece sem a pessoa perceber, principalmente as mulheres. Porque mulher gosta de receber elogio. Nossa, você hoje está linda. Nossa, não sei o que e tal. Só que às vezes não percebe que o assediador está com outras intenções. E essas intenções, quando você comunica com as colegas e os colegas vão dizer, aí comenta, né? Inclusive ele passou a mão em mim. Inclusive outro dia me chamou para ir para o motel. Outro dia me chamou. Aí você percebe, porque o assediador é um doente também. É uma pessoa mal, é uma pessoa com terceiras intenções. Geralmente E é um líder, né? geralmente. Pode acontecer também com os colegas, entre colegas. Sim. Né? Pode acontecer. Pode acontecer, inclusive, com subordinados também. Você, por exemplo, um nutricionista que está dando ordens lá dentro de uma repartição e sendo assediado de baixo para cima também. Pode acontecer. Por exemplo, eu estou garantido nos meus direitos, não serei demitido, vou. Aí começa, esse chefe não vale nada. Esse chefe, pronto, chegou o chefinho que não entende nada. Pode acontecer também, um assédio de baixo para cima. Ou, de repente, chegou minha chefe linda, né? Ferindo, ultrapassando o limite do direito individual, da dignidade da pessoa humana, né? Então, ultrapassa o meu limite. Então, peraí, dentro da empresa tem que agir com profissionalismo. Inclusive, o conselho determina isso também, né? O conselho determina que você seja extremamente profissional dentro do ambiente de trabalho. Não dê sequer liberdade. Não deve se permitir a liberdade. Vamos sair. Tudo bem, tem as festinhas que são coletivas, festa de final de ano, festa para comemorar a produção, beleza. Vai todo mundo, coletivamente. Se levar individualmente, a gente já começa a pensar. Está ferindo aqui alguma coisa. Vamos para uma festinha individual. Como assim? Se uma empresa para produzir, ela precisa de todos, desde o auxiliar de limpeza, desde o porteiro até o diretor da empresa, né? Então, eu vou levar um para uma festinha. Então, no mínimo, eu estou discriminando ou, sei lá, tratando com diferença. Tratou com diferença, abre o olho. Tratou com diferença. Chama o sindicato, pode ir na polícia, fazer o boletim de ocorrência, né? E faz a denúncia. Mantém os colegas sempre atentos, porque os colegas, como eu falei, os colegas vão As provas, ter outras, né? as provas, serve Exatamente. como testemunha. Por exemplo, vai conversar com o chefe, chama uma colega para ir junto, né? E nos últimos dos últimos casos, eu também oriento a gravar.
vamos dizer, o assediador já é um grande abusado mesmo. Um abusador daquele que ultrapassou todos os limites, que passa a mão e tudo mais. Grava. Pega o celular, liga a câmera e grava, porque essa prova vai ser útil. Porque dentro de uma sala que tem duas pessoas só para você provar a palavra de um contra a palavra do outro. Né? Então, se o Produzir provas fica meio distante, né? provas é mais difícil. Então, liga a minha câmera e filmo, porque vai servir para a polícia, porque crime previsto em lei, inclusive aqui em São Paulo já tem a lei do assédio, né? A lei do assédio que está já publicada. E tem a questão, é crime, então vai ser acompanhado, e o sindicato também vai evitar que aconteça com outros e com outras empresas. Então, a gente tem que tirar o mal também como exemplo para que não aconteça com outras empresas. Correto. Nessa semana, ou foi semana passada, surgiu-se a MP 905, né? Que ficou até conhecida como a Carteira Verde e Amarela, né? É uma atualização da medida provisória que foi aprovada, né, pela Câmara dos Deputados na calada da noite, mas quando chegou no Senado, foi meio que freada e não seguiu para frente. Mesmo ela não tendo sido aprovada, né, pelo Senado Federal, e está aí para o presidente para ele aprovar, o que tinha de tão diferente, de tão abusivo assim nessa MP 905, né, que ficou conhecida como a Carteira Verde Amarela, né? Pelo que eu vi, tinha o FGTS menor, mas era um projeto grande, né? O que mais que tinha? Além da questão do FGTS, né, algumas obrigações do patrão, então, assim, flexibilizando da flexibilização, ou seja, tirando todos os direitos. Era previsto mais para novos trabalhadores, né, trabalhadores mais novos, ou trabalhadores já idosos, que estão com Acima dificuldade. de 55 anos, né? Uhum. Essa era a desculpa, de pegar trabalhadores que estão já fora do mercado, porque a empresa não quer contratar mais pessoas mais velhas, ou os novos que não têm experiência para poder... Beleza, é lindo isso, né? Só que isso não funciona. O que a gente vê é mais retirada de direitos. Então, assim, o governo está tão preocupado em acabar com o direito trabalhista que daqui a pouco a gente está trabalhando de graça, trabalhando pelo alimento, né? Essa medida, ela entrou na Câmara e foi aprovada na Câmara Federal. Ela passou na Câmara, que ela tem que ter votação nas duas câmaras, né? Passou na Câmara Federal e chegou lá na Câmara do Senado, ela perdeu o prazo, porque teria que em 60 dias ser votada. Então, não é que eles simplesmente rejeitaram, não houve rejeição, houve o prazo que não foi votado a tempo. Mas eu até tenho minhas dúvidas que eu acho que passaria, porque o governo lá, ele articula bem e tem maioria, então passaria. Nós teríamos mais esse prejuízo. Mas você até poderia dizer, mas a questão do direito adquirido, o direito adquirido ele está sendo todo alterado em função de mudanças na Constituição Federal. Você vê que essas medidas, elas vêm geralmente elencadas com emendas constitucionais. As emendas constitucionais que estão sendo, que já foram aprovadas, com esse intuito, a garantia de emprego, a garantia de manutenção, de criação de novos postos de trabalho. Balela, isso tudo é retirada de direitos. Essa medida 905, ela vinha trazendo essas possibilidades de redução do salário. Então, hoje tem, por exemplo, o teto salarial. Por exemplo, nutricionista tem lá uma base, né? Que você não pode contratar menos do que X reais. Determinados profissionais, enfermeiros têm a base, tudo aprovada, né? Que foram conquistas de sindicatos. Os sindicatos que levaram em consideração, um exemplo, o DIEESE, que já divulgou, por exemplo, o Estado de São Paulo, ela tem como é que se diz? Tem um gasto muito grande. Tem outro nome, esqueci agora, mas eu tenho que ter uma renda mínima para eu poder me sustentar. O salário mínimo está em torno de R$ 3.500, salário mínimo que deveria ser, para que você tenha a sua cesta básica garantida, né? E aí, vamos supor, essa medida 905 vinha dizendo a possibilidade do contrato, não importa qual a categoria, lá do salário mínimo. Então, ferindo o piso salarial.
Então, as categorias têm piso salarial. Os estados têm pisos salariais, né? O estado de São Paulo, como tem uma grande despesa, o trabalhador comum que gasta muito mais para se alimentar, a cesta básica é mais cara, uma das mais caras do Brasil. Então, a medida vinha dizendo, não, contrata por menos do que isso, porque o Mas piso essa medida também, ela seria provisoriamente, né? Seria por 60 dias ou 90 dias, né? Mas seria mais rígida por trabalhador, né? Exatamente. Então, mesmo sendo provisória, como que o trabalhador que ganha, vamos supor lá, 2.000, 3.000, como que ele se paga aluguel de 1.000 e aí, de repente, ele vai ser contratado por 1.000. Então, ele paga aluguel e não fica, pronto, não come mais. Entende? Então, o piso salarial é importante para que você tenha pelo menos não somente comer feijão e arroz, mas que você possa comer feijão e arroz, que você possa ter remédio, medicamentos, que são caros também. E aí você vê uma grande parte da população tem problema de diabetes, pressão alta, isso já fruto do próprio trabalho, às vezes, né? Então, quem trabalha num ambiente insalubre, que tem lá sofrimento, dor e morte, essa pessoa precisa ir a um teatro, precisa ir a um cinema, precisa ter algo de lazer para que ele se recupere. E a jornada de trabalho de um profissional de saúde, por exemplo, ela tem que ser no máximo 6 horas. Não posso passar de 8. Então, como que ele vem dizendo que posso trabalhar mais? Eu posso trabalhar mais e ganhar menos. Então, você vai fazer o quê? Você vai produzir um doente. Se a pessoa já tem uma predisposição de adquirir doenças, pressão alta, diabetes, que são hereditárias, né? Você vai ter antes. Você vai antecipar. Por quê? Como eu falei, você não vai se alimentar bem, você não vai ter o descanso necessário para você se recuperar. Então, você viu um morto. Você viu um paciente sofrendo, chorando na tua mão. Você viu dentro da empresa mesmo, dentro da metalúrgica, você vê o cara chorando, ai meu Deus, e agora meu parente morreu de Covid, o outro. Aí você é ser humano, você não é uma máquina. Então, o que você precisa? Se alimentar bem, viver bem, claro, ter uma boa alimentação, a alimentação é fruto de tudo, mas você precisa ter outros complementos que a tua saúde se recupere. O lazer, o descanso, o sono, você precisa dormir bem. Imagina que uma medida dessa vai te forçar a trabalhar mais horas, por menos. Você trabalha mais, dorme menos. O que vai acontecer com o ser Mesmo humano? ela sendo uma medida provisória, ela fere demais o direito do trabalhador, né? E o pior, a lei, né? Porque tem o positivismo, tem juízes que são positivistas. Então, está escrito, não quero nem saber o ser humano, tudo isso que eu falei, né? Sofrimento, dor e morte, não quero nem saber. Está escrito, ele assinou o contrato. Então, se ele assinou o contrato, ele sabia, ele estava doente, foi algum procurador ou foi ele mesmo? Se foi ele que assinou, está escrito, está aqui, está no verde e amarelo, como diz. Tem Então, outros juízes que não. sim. Tem outros juízes Então, que vão a entender. dica que fica é o trabalhador sempre ter esse contato com o seu empregador, quando surgiu essa medida provisória, assinar, concordar, fazer o trabalhador ser mais participativo e não só a vítima, né, também, né? Exatamente. Ele tem que ler, tem que acompanhar, tem que consultar os profissionais, os Tá. advogados, os especialistas, né? Para que ele não, de repente, assine uma coisa que não sabe. Porque não tem aquele negócio, eu não sabia. A lei, quando é publicada em Diário Oficial da União ou Diário Oficial do Estado, vale para todos, sabe? Então, por exemplo, vou citar um exemplo, o crime o abusador de ônibus, sabe? Sim. Você encostar em ônibus. Não tem essa, eu não sabia, eu encostei na mulher dentro do ônibus, vai preso. Por quê? Já está publicada, né? A importunação sexual, né? O crime da importunação sexual. Não tem essa de eu dizer que eu não sabia. Não tem essa. Então, a medida provisória é aprovada, não tem essa de eu dizer, não sabia que eu não podia fazer isso. Nem sabia que eu tinha que assinar a minha redução de jornada. Não. Acompanha, se inteira. Até porque as redes sociais hoje, elas têm um papel de deixar transparente tudo, todo mundo sabe de tudo, todo mundo acompanha em tempo real, né? Então, uma coisa que acontece por mal também corre o mundo inteiro, né?
a mesma coisa. Então, eu tenho que usar esse instrumento também para buscar alguma coisa para o bem. Então, o que que traz Saber de informação? diferenciar o que é fake news, né? Infelizmente, a internet também espalha tantos erros, tantas inverdades, saber diferenciar o que é certo e o que é errado, né? É, Doutor Reinaldo, sobre as medidas provisórias, o senhor queria acrescentar mais alguma coisa que ficou faltando ou que não foi colocado em debate? não, eu, na verdade, assim, como são todos esses tópicos, eles são tópicos que abrem vários leques, né? Tá. Então, assim, em pouco tempo a gente não consegue tocar em detalhes de cada um deles. A sugestão que eu dou é assim, entra em contato conosco, deixa as dúvidas que surgirem aí, porque as dúvidas são mais para quem está sofrendo aquele determinado processo. Manda as dúvidas que a gente esclarece, porque tem dúvidas. Com certeza. Então, fica assim. Aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, escrevam no canal Conexão Nutricionistas no Facebook e futuramente, numa próxima entrevista com o Dr. Rinaldo Novaes, ele vai estar fazendo o máximo possível para estar respondendo. Tudo bem assim? Legal, inclusive, Então, assim, pode doutor, sugerir outros tópicos. com certeza. Então, doutor Rinaldo, eu agradeço muito a sua participação, por ter tirado um tempinho do seu trabalho para responder Imagina. essas dúvidas, né, esses questionamentos, que é muito importante nesse período que o Brasil e o mundo está vivendo, é complicado, né? Então, eu queria muito agradecer a sua participação e queria falar alguma coisa para encerrar. Não, só agradecer a todos aí também por ter nos assistido e deixa aqui as perguntas, nós estamos à disposição. Qualquer hora, qualquer tempo, pode nos acionar que nós estamos aí à disposição. Muito Tá obrigado. ok. Tá ok. Muito obrigado. Tchau.